Meus amigos, bem-vindos aos nossos canais, satisfação imensa. Estamos hoje concluindo a série que nos motivou aqui a estudar o livro Roteiro, série que recebeu o nome Evangelho e Espiritismo, Caminhos de Amor e Felicidade. Eu e o professor Marcos de Mário estamos aqui imensamente agradecidos. Alcançamos hoje o último capítulo da obra Roteiro, capítulo 40, que está no episódio 41. Este é o episódio 41, justamente porque também tem um episódio só de apresentação da obra. Marcos de Mário, é uma honra, que satisfação, trabalho concluindo-se nesse episódio. Quero saudar ao amigo e saudar a todos os nossos telespectadores por esta oportunidade tão grandiosa. Só a honra é minha de estar aí com você, partilhando essas ideias através do pensamento do nosso Emmanuel, através do Chico Xavier, nessa belíssima obra que é o Roteiro, e agradecendo a Deus por esta oportunidade e a todos que vêm nos acompanhando aqui nessa série, estudando esse belíssimo livro desse benfeitor espiritual que é o nosso Emmanuel. Pois é, nós estamos concluindo a obra hoje, é o último capítulo, como dissemos. Esses episódios ficam disponíveis, você pode compartilhar, rever material de muito conteúdo, não por causa nossa, mas por causa da grandeza intelectual, emocional, de sensibilidade do grande Emmanuel. Nós aqui comparecemos apenas como comentadores singelos desse trabalho magnífico. E o capítulo 40, que é o último da obra do livro Roteiro, tem esse título, Ante o Infinito. E vou dizer a vocês aqui que o nosso Marcos, antes de iniciarmos a gravação, fez uma confissão extraordinária que corresponde à realidade, porque este capítulo, olha, eu vou, inclusive, Marcos, divulgá-lo novamente nas redes sociais. Sem dúvida, né, Nelson? Sem dúvida. E como eu comentei com você, né, quando você faz a leitura do capítulo, você se transporta e é como se você estivesse ouvindo um grande instrutor espiritual falando para uma plateia, para uma assembleia, né? Foi esse o sentimento que eu tive ao reler o capítulo e montar os slides, porque todo ele merece ser destacado. É que isso é impossível aqui nos nossos comentários nesse episódio, mas a página realmente é grandiosa e muito profunda. Muito bem, Marcos. Então vamos apresentar aos nossos amigos que acompanham a série, concluindo hoje. Ante o Infinito é o nome do capítulo 40. E este capítulo, já no primeiro parágrafo, o nosso sábio instrutor vai dizer: amadurecida, já no primeiro parágrafo, a amadurecida compreensão na maioridade mental percebe o homem a sua própria pequenez à frente do infinito. Reconhece que a vida divina palpita soberana desde os princípios magnéticos do mundo subatômico até as mais remotas constelações. Marcos de Mário e amigos, muitas vezes nós não paramos para meditar na grandeza dessa realidade. Muitas vezes nos reconhecemos sim em nossa pequenez, à frente da grandeza que desafia a nossa capacidade de percepção. Mas a gente esquece que a vida palpita, olha a expressão que ele usa, palpita soberana desde os princípios magnéticos do mundo subatômico, quer dizer, do infinitamente pequeno até as mais remotas constelações do infinitamente grande, que nossa cabeça, nossa mente, nossa percepção não tem condições de dimensionar. Mas esta é uma realidade da criação divina. E a gente começa a perceber mesmo a nossa pequenez. Daí o título do capítulo, Ante o Infinito. É verdade, Orson. Segundo os dados da nossa ciência astronômica, hoje nós calculamos que o universo possui alguns bilhões de galáxias, de sistemas. E nós temos, dentro desses bilhões de sistemas, nós vamos ter alguns trilhões de astros.
Isso dentro do universo que é conhecido, que é a nossa instrumentação tecnológica já conseguiu mais ou menos mensurar. Mas ficando apenas com esses dados, nós percebemos o quanto realmente somos pequenos. Que o planeta Terra é um astro bem pequeno em relação, inclusive, aos demais que compõem aqui o nosso sistema solar. Júpiter, Saturno, Netuno, são planetas muito maiores do que o planeta Terra. Imaginemos isso comparando, então, com trilhões de astros, né, entre estes, claro, estrelas, planetas, dentro do nosso universo. Então, realmente, nós não temos essa condição de nos acharmos os melhores do universo, nada dessas coisas, porque somos dotados ainda de tantas imperfeições, sabemos ainda tão pouco. E o conhecimento espírita, alargando esse nosso conhecimento, nos projeta para esse universo divino tão grandioso, para que possamos, então, trabalhar a nossa humildade. Claro que um dia nós seremos espíritos puros. Nós sabemos disso, estudamos isso com o Espiritismo. Mas estamos ainda tão longe, mas tão longe disso. E para alcançar essa pureza, essa perfeição, é preciso justamente trabalhar essa grande virtude que é a humildade, reconhecendo que não somos ainda nada, que estamos na caminhada evolutiva e que tudo que temos aqui na Terra é por empréstimo divino, inclusive a vida, porque ela não nos pertence. O que não significa, não é, Orson, que quando falamos de humildade, nos reconhecemos pequenos, que vamos baixar a cabeça para tudo e começarmos a nos arrastar. Não, esse não é o discurso espírita, não é nada disso. Mas reconhecer que temos um potencial, que é divino, mas que ainda temos muito a desenvolvê-lo. Então, estamos muito longe da perfeição. E, portanto, temos que fazer esse esforço diante desse universo infinito para conseguirmos realmente entender as muitas moradas da casa do nosso Pai e chegarmos a essa destinação a qual ele nos concedeu. Pois é, Marcos, que grandioso pensar assim, né? Este infinitamente à nossa frente, tanto para avançar no intelecto e na moralidade, que tanto deixamos a desejar, como para pesquisar também aqueles planos do infinitamente pequenos, vida palpitante na expressão como ele usa. E tem um parágrafo aqui no capítulo, Marcos, que me encheu o coração de imensa alegria, porque ele diz assim: para o coração alimentado pela fé e elevado à glória do ideal superior, o Espiritismo com Jesus traz a sua mensagem iluminada de esperança. Muitas pessoas se deixam abater e todos nós estamos sujeitos a um certo abatimento diante dos desafios existenciais diários, muitos deles acumulados, que prosseguem nos abatendo. Todavia, o conhecimento superior trazido pelo Espiritismo enche-nos o coração de entusiasmo para tentar, para continuar pesquisando a vida. E ele destaca, irmãos, a vida não cessa. Ele colocou aqui uma exclamação: tudo é renovação e eternidade, demonstrando aos nossos corações que essas leis que governam a vida, a mente, são leis sábias, são leis justas, oferecendo aos filhos, às criaturas de Deus, que é o Criador, que criou essas criaturas, que somos nós, nos diversos estágios, inclusive nos estágios inferiores da criação, possibilidades intensas de progresso contínuo. Mas, ao mesmo tempo em que ele conclama, que ele cita, irmãos, a vida não cessa, ele também faz um apelo ao coração de todos nós: abstende-vos do mal, porque os comprometimentos trazidos pelas más escolhas, pelas más condutas, aumentam a densidade do veículo de manifestação, impedindo-nos alçar voos
ou subir degraus que nos façam vislumbrar ainda mais essas grandezas que estão à nossa espera, que estão à nossa frente. Então ele prossegue, Marcos, eu vou projetar outro trecho que você selecionou para que você mesmo leia e comente com os nossos telespectadores. Vamos então, mais um trecho deste belíssimo texto do Emmanuel, quando ele nos diz: cultivai a fraternidade e o bem, porque hoje e amanhã colheremos da própria sementeira. Amai o trabalho e engrandecei-o. É por ele que a civilização se levanta, que a educação se realiza e que a nossa felicidade se perpetua. Bom, o Emmanuel está aqui nos chamando a atenção para a fraternidade e o bem. E recordando que Jesus já havia nos dito, que a cada um será dado segundo as suas obras, ou seja, né, por isso que ele diz que amanhã vamos colher da própria sementeira, ou seja, dos próprios esforços que realizamos, das próprias escolhas que efetivamos. E nessa fala que você citou anteriormente aí do Emmanuel, o que chama a atenção é quando ele diz também, ele realmente é incisivo aqui no texto, aliás, no livro todo, né, quando ele fala de espiritismo com Jesus. Aliás, nós devemos a Emmanuel a expressão, né, espírita cristão, né, que ele usa muito nas suas obras, e para nos lembrar que o Espiritismo tem uma ligação íntima com Jesus, com seus ensinos morais. Não é uma invenção do Emmanuel. Pelo contrário, porque nós já encontramos isso em O Livro dos Espíritos. E Allan Kardec vai alargar quando lança o Evangelho segundo o Espiritismo. E quem segue Jesus precisa cultivar a fraternidade, precisa exercitar o bem. E trabalhar sempre, como ele coloca aí do seu texto, porque é através do trabalho que nós realmente nos levantamos, que nos engrandecemos, que atingimos ideais mais nobres, maiores, mais profundos. É através dele que nós vamos aprender a cooperar com o outro, a nos espiritualizar, e é através dele, como ele coloca aí no texto, que vamos realizar a educação, essa educação plena que Allan Kardec cunhava como sendo a educação moral. E nós procuramos a felicidade, é fato. Mas o Emmanuel está nos lembrando que a felicidade ela só vai acontecer dentro desses parâmetros, através dessa visão imortalista da vida e do trabalho incessante, da dedicação ao bem, e em nos moralizando e espiritualizando, nós vamos não apenas colher a felicidade, mas vamos perpetuá-la, porque ela será nossa, né, por causa do nosso próprio esforço e a conquista de ordem pessoal que fizemos. Então, o caminho é esse, de colocar em prática os ensinos morais de Jesus, à luz da imortalidade da alma e da vida. É aí que nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. Ô Marcos, os espíritos sempre se referem ao trabalho. E, inclusive, em O Livro dos Espíritos, vão dizer que toda ocupação útil é trabalho. Como é que ficamos? Eu lhe pergunto isso porque, vez por outra, surge esse questionamento. Como é que nós ficamos diante do trabalho remunerado e o trabalho voluntário? Os espíritos estão se referindo especificamente ao trabalho da caridade, no trabalho não remunerado, ou inclui-se também o trabalho remunerado? É uma pergunta que eu faço aqui, até para responder aos contínuos questionamentos que surgem nessa área da constante veiculação da questão do trabalho, o estímulo trazido pelos espíritos, e a questão humana, onde entra a remuneração ou não do voluntariado. Bem, Orson, você acabou de lembrar que a resposta dos espíritos, lá na lei do trabalho, é que toda ocupação útil é trabalho. Então, vamos partir daí. Se eu estou me ocupando utilmente, quer seja profissionalmente, quer seja voluntariamente, eu estou exercendo o trabalho. Né? E esse trabalho está sendo útil para mim e para os outros. Pois bem, o trabalho pode ser remunerado.
nas circunstâncias sociais em que vivemos aqui na Terra, nós não temos absolutamente nada contra a remuneração do trabalho, porque nós sabemos que precisamos viver de acordo com os parâmetros estabelecidos pela própria sociedade em que nos situamos. Agora, nós espíritas entendemos que precisamos, junto do trabalho profissional, também exercer o trabalho voluntário, aquele que é de coração, de dedicação ao próximo. Esse trabalho voluntário, como, por exemplo, as diversas tarefas que exercitamos no centro espírita, eles não devem ser remunerados, embora isso não impeça que o centro espírita contrate uma pessoa, por exemplo, para ser motorista da instituição. Nós temos instituições muito grandes e que precisam de todo um aparato administrativo e vão ter funcionários. Não é problema nenhum que você diga, eu sou contratado pelo centro espírita. Então, tudo bem, você é um profissional exercendo uma atividade profissional dentro do centro espírita. Então, nós entendemos isso com bastante clareza, sem nenhum tipo de problema, assim como que entendemos que no trabalho profissional, dentro da humanização, do sentimento maior de cooperação, você também exerce o trabalho voluntário. Infelizmente, muitas pessoas se apegam apenas à sua tarefa específica. Né? Então, se aquilo não lhe pertence, é outro que tem que desenvolver, ele não vai se mexer em nada. Não, hoje em dia, as próprias empresas já entenderam isso, que essa cooperação voluntária é muito importante. De fato, não é a minha tarefa, não é a minha competência dentro do ambiente de trabalho, mas não me custa nada ajudar o colega, não me custa nada dar uma opinião, uma ideia e assim por diante, porque é para o bem maior, tanto da empresa quanto para o bem social, porque a empresa também age na sociedade humana. Então, o que os espíritos sempre nos alertam é tomar cuidado com os excessos, ou seja, a remuneração compatível e um voluntariado compatível também, porque o espiritismo não nos pede nos matarmos para fazermos a caridade para os outros, não é por aí. Né? Então, exercendo isso com equilíbrio, você tanto terá a sua profissão, e é o que se pede aos espíritas, você tenha a sua profissão, e, ao mesmo tempo, você vai ter todo o seu voluntariado dentro da caridade e do amor ao próximo. Muito bom, Marcos. Até porque, na sequência do capítulo aqui do Emmanuel, nós até já valorizamos isso, amai o trabalho e engrandecei-o. E mais adiante ele vai dizer, aceitai o ato de servir e ajudar, não como castigo, como situação constrangedora, mas sim como preciosa honra que o divino poder nos confere. Não vos inquietem, melhor dizendo, no mundo o orgulho coroado de louros e o vício com a iniquidade, aparentemente vitoriosos. A justiça reina imperecível. Porque nesse contexto todo de aperfeiçoamento, de crescimento pessoal e coletivo, Marcos, nesta convivência que temos uns com os outros, nem sempre saudável, nos envolvemos em conflitos de variada ordem, nos desrespeitamos muitas vezes, desrespeitamos outras pessoas, somos desrespeitados em inúmeras ocasiões. Essas situações também são, digamos, observadas pela lei divina de amor que deve estar entre nós. Então, a nossa próxima postagem vai exatamente conferir isso. Cada falta exige reparação. Cada desequilíbrio reclama reajuste. Anexai os desejos do reino de vosso eu aos sábios desígnios do reino de Deus. Simplificai vossos hábitos e reduzi as vossas necessidades. Vejam que programa, que roteiro de trabalho e de conduta que Emmanuel nos apresenta. Ao mesmo tempo que está destacado aí que as nossas ações temerárias
as nossas precipitações e equívocos reclamam e exigem reparação e reajuste, ele também aconselha para que a gente simplifique os hábitos, reduza as necessidades, porque tudo isso facilita a identificação do ser com os propósitos da vida ante o infinito que aguarda a todos nós, Marcos. É verdade, porque nós sabemos que a verdadeira vida é a espiritual, não é esta material. Embora esta nossa existência material seja de máxima importância dentro da nossa evolução. Daí, esse aconselhamento que o Emmanuel está nos fazendo, né? Vamos simplificar nossos hábitos, vamos reduzir as nossas necessidades e anexar os nossos desejos à sabedoria divina, porque Deus sabe de nós. Deus é justo, é bom, é sábio, é perfeito. E lembremos, então, que se nos deixarmos levar pelo orgulho, pelo egoísmo, pelos vícios, todas essas coisas vão exigir, com o tempo, reparação. E teremos que fazer o nosso reequilíbrio. Isso é da lei divina, não há como escapar a isso. Mas alguém, se está aí nos assistindo, está pensando, pois é, mas o que prevalece aqui na humanidade terrena é o egoísmo, o orgulho, são os vícios, são as paixões. Sim, é claro, né? Nós não podemos tapar o sol com a peneira, como se falava antigamente, é verdade, mas todos esses que estão nesses campos estão tendo vitórias passageiras e enganosas, equivocadas. E não entremos por esse caminho, porque esse caminho é o da ruína. Lá na frente, acaba, tudo termina, tudo será substituído. Peguemos o caminho das virtudes, o caminho do bem, do amor, porque esse é perene, esse é que vai predominar. Tanto que Jesus foi muito claro, serão os mansos e os pacíficos que herdarão a terra. Os que fazem muito barulho, já fizeram, fazem e ainda haverão de fazer, todos esses passam e acabam sendo até esquecidos pela própria história humana. Mas os que se fixam em Jesus, os que trabalham pelo bem do próximo, esses marcam a história humana e serão lembrados para sempre. Portanto, é esse o caminho que temos que trilhar. Pois é, Marcos, nós estamos quase concluindo o capítulo aqui, e antes de postarmos a nossa última seleção de texto, que é exatamente o último parágrafo, seguindo na sua linha de raciocínio, eu quero destacar aqui o texto de Emmanuel, quando, diante de tantos desafios e lutas que estamos enfrentando e sujeitos, ele também diz, né, depois de solicitar que simplifiquemos os hábitos e reduzamos as necessidades, ele vai dizer: tende confiança, sede benevolentes, instruí-vos, amai e esperai. Este verbo, esperai, ele tem um significado tão grande, porque o nosso comportamento conciliador, o nosso comportamento de fé, o nosso comportamento de trabalho, está construindo para um futuro que iremos encontrar, e inevitavelmente iremos encontrar com aquilo que esperamos. Então, esperai, crescei no conhecimento e na virtude para seres mais fortes e mais úteis, além dos horizontes que o nosso olhar pode abranger, outros mundos e outras humanidades evolvem no rumo da perfeição. E ele destaca aí o detalhe que não pode ser esquecido: somos todos irmãos, filhos de um só Pai, que nos aguarda sempre de braços abertos para a suprema felicidade no eterno bem. Marcos, eu vou postar aqui o último parágrafo selecionado para este episódio, deste capítulo grandioso, pedindo a você que o leia e comente também, por favor. Vamos então, é o fechamento deste capítulo e do livro Roteiro, nosso Emmanuel nos trazendo esta belíssima e profunda reflexão. E, ouvindo os sagrados apelos de cima, o coração que desperta para a vida superior compreende, enfim, que Deus é a verdade soberana, que o trabalho é a nossa bênção,
que o amor e a sabedoria representam a nossa destinação e que a alma é imortal. Bom, é um belíssimo fecho para o capítulo, nessas palavras do nosso querido Emmanuel. É quando nós elevamos o pensamento, quando deixamos que o sentimento vibre em nós, nós conseguimos captar esses apelos de cima, ou seja, que vem do próprio Deus e da espiritualidade superior, para compreendermos, em definitivo, que Deus é a verdade, que Deus é o Criador, que Deus é o Pai, e que nós estamos aqui na Terra para realizarmos os mais diversos aprendizados através do trabalho. Trabalhar é bênção, sim, mas trabalhar com amor, adquirindo a sabedoria, que vai além da inteligência, vai além do conhecimento intelectual. E aí, compreendendo essa nossa destinação futura, porque somos almas imortais, nós vamos então conseguir nos trabalhar para irmos além desta vida. Como você lembrou aí, lendo o texto do Emmanuel, não existe só a Terra, não existe somente vida aqui, nós somos destinados à perfeição, e nós não vamos atingir essa perfeição aqui na Terra, haveremos de habitar outros mundos, é a casa do Pai, né? Tem muitas moradas, esse universo todo, então nós temos toda uma caminhada pela frente, e o Espiritismo, com a alma imortal e a reencarnação, e essa destinação futura, ele nos impulsiona para frente. E eu lembro aqui o físico inglês Stephen Hawking, já desencarnado. Stephen Hawking, embora ele tenha sido materialista e embora ele não tenha acreditado na existência de Deus, ele teve uma doença degenerativa. Aliás, ele é considerado, nos anais da ciência, como a pessoa mais longeva, a que mais conseguiu viver com a doença degenerativa, teve desencarnado com 70 e poucos anos de idade, e que nos legou conhecimentos dentro da astronomia, da física e assim por diante, impressionantes e muito importantes, quando ele, então, embora não acreditando em Deus, quando ele recebeu a notícia da sua doença degenerativa, ele disse, bem, eu tinha duas opções a fazer. A opção número 1 era me entregar e aguardar a morte. A opção número 2 era viver e continuar a fazer alguma coisa. Então, eu fiz a opção por viver. E como ele fez alguma coisa, ele fez muitas coisas, porque um grande exemplo para todos nós que não conhece a vida do Stephen Hawking, dê uma busca na internet, conheça, inclusive, as suas obras, porque é um exemplo. E se você coloca, então, a alma imortal, quer dizer, eu não morro, eu vou sempre viver, realmente é um impulso enorme para trabalharmos sempre, aprendermos sempre, cooperarmos sempre rumo ao infinito. Que maravilha, hein, Marcos? E nós queremos destacar aqui aos nossos telespectadores esses episódios ao longo dos meses em que estivemos apresentando os comentários sobre os capítulos do livro Roteiro, foram apresentados sempre às quartas-feiras, às 8 horas da manhã. Agora que nós concluímos esses comentários, todos eles com média de 30 minutos, você pode buscar esses capítulos um a um, estão disponíveis nos canais de YouTube já conhecidos, e compartilhá-los, né? Porque aí estão. E quero pedir, sugerir a você, você que tem o livro Roteiro, busque o capítulo e leia-o na íntegra. Você que não tem o livro, pesquise na internet, coloque no Google aí, capítulo 40 do livro Roteiro e leia. Você vai se abastecer de muito entusiasmo ao ler um texto profundo, motivador, repleto de esperanças e saturado de amor ao próximo, de confiança na vida, para que todos estejamos com essa consciência citada pelo Marcos aí, referindo-se ao grande cientista. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado por você que nos acompanhou durante todos esses episódios. Evangelho e Espiritismo, caminhos de amor à felicidade. Mas eu deixo aqui as palavras finais para o nosso querido amigo
o nosso Marcos de Mário para encerrar a nossa série Evangelho e Espiritismo. Durante todos esses meses, todos esses episódios, o Marcos foi aquele que didaticamente selecionou os textos que foram utilizados nos comentários do capítulo. Marcos, muito obrigado a você e as suas palavras finais aí aos nossos amigos. Eu agradeço a você, Orson, por essa parceria, e foi muito gratificante, sem dúvida alguma, foram muitos aprendizados. Agradeço a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos nossos queridos amigos espirituais que nos intuíram, nos protegeram para que pudéssemos fazer esta série. E, claro, né, não poderia deixar aqui de agradecer a dois grandes personagens aos quais devemos muito, o Emmanuel e o nosso Chico Xavier, porque sem ele nós não teríamos o Emmanuel diretamente conosco. E deixando, como você fez, também esse convite aos nossos telespectadores, que não apenas acompanhem aqui esta série de estudos sobre o livro Roteiro, mas que mergulhem nessa obra. Leiam, releiem, anotem, meditem cada capítulo, todo o conteúdo maravilhoso que o Emmanuel nos trouxe. E que nós possamos, quem sabe, aí, ter outros estudos. E eu aqui lembro da minha adolescência, quando justamente conheci Emmanuel, quando comecei a ver os livros psicografados pelo Chico Xavier, e eu devo muito a ele, com toda certeza, por muitos e muitos aprendizados dentro desta existência. A todos eu deixo o meu abraço, desejo de muita paz e felicidade, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos. Até breve.